Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estatura mediana, estou com camiseta branca, calça preta, estou com trança lateral, uso óculos e aqui comigo no Libras é a Cauene. Oi, Cauene, e na sequência o Moésio. Então essa aula é feita por mim, pela Cauene, Moésio, e eu tenho aqui também mais um convidado, né? O professor Kleber. Bom dia pro Kleber. Olá, bom dia Janaína, tudo bem? Bom dia, estudantes. Eu sou o professor Kleber, professor de História aqui do Centro de Mídias. Eu estou com uma camiseta vermelha estampada e uma camiseta xadrez, e eu sou um homem mestiço. Olha só, nós estamos na semana, né, semanas de estudos intensivos. Então eu trouxe novamente aqui a nossa sistematização para que a gente possa rever este conceito tão importante. Eu trouxe aqui na tela, dá uma olhadinha na tela para vocês. As narrativas históricas e sua produção material e imaterial é o nosso componente. Estamos na semana SEI, que é semanas de estudos intensivos, né, Kleber? Isso, a gente vai se aprofundar aí nos temas que a gente já abordou aí nesse bimestre. Exato. E aí eu trouxe a sistematização da atividade 1, que foi a segunda aula do racismo digitalizado, né? Então, olha só, nós encontramos aí ao longo de todas as nossas conversas, né, durante todo esse componente, nós encontramos um problema que ele precisava ser resolvido. E aí, cada escola vai encontrar o problema do seu jeito. Então, por exemplo, aqui eu fui conduzindo para que nós encontrássemos o problema que foi o racismo estrutural, certo? Porque nós começamos lá, né, lá no início do nosso componente, a gente conversou sobre o que é cultura. A gente descobriu que a cultura ela não é algo apenas para a elite, mas tudo que é produzido pelas comunidades, tudo que é produzido pelas massas também é cultura. Então a música, por exemplo, o funk, o rap, o soul, o MPB, tudo é cultura. A cultura não é só aquele estilo de música clássica ou a forma de falar de um grupo mais elitizado, não. Tudo é cultura. E aí, ao longo do curso, a gente foi percebendo que essa cultura ela se manifesta de forma material, né, ou imaterial. Então, a gente sabe que, por exemplo, nós temos elementos culturais que vão demonstrar aí um grupo étnico. Até conversei com vocês, eu falei assim, ó, me identifico como mulher negra de pele clara porque o meu grupo étnico vivenciou a materialidade da cultura afro. Então, todas as minhas experiências de criança, no meu primeiro grupo social, a gente falou de grupo social, né? Então, lá no meu primeiro grupo social, minha família, e depois a escola, depois os grupos maiores do trabalho, eu sempre vivenciei elementos da matriz africana, né? Então, quem são esses elementos? Cabelo, religiosidade, a forma de falar, a forma de se vestir, o passado histórico. Então, quando eu olho para o meu passado histórico, eu vejo que eu tenho essa matriz africana. Embora eu tenha o fenótipo, que é a cor da minha pele mais clara. Por quê? Porque no Brasil nós tivemos a miscigenação. Isso tudo foi pauta do nosso curso, a gente falou isso o tempo todo, né? Então, essas culturas, elas se manifestam de formas materiais, com elementos. Eu até dei um exemplo, falei assim, olha, por exemplo, se você vê um cocar, você sabe que é um elemento de uma cultura muito mais complexa, né? Que são das nações originárias, das tribos, das nações originárias aqui do Brasil. Então, esses elementos eles vão caracterizar um indivíduo dentro de um grupo, né, dentro de um grupo étnico. E tem também uma forma imaterial de manifestar a cultura. E quais são as formas imateriais? A música, a oralidade, as lendas, né? Isso tudo a gente já vai começar a tratar na unidade 2. E aí, na atividade 2, a gente vai tratar um pouquinho mais aprofundado aí sobre essas questões. E aí, pensamos sobre o racismo. Por que a gente chegou no racismo? Porque nós tivemos uma aula sobre etnocentrismo. Então, nós percebemos que algumas culturas, né, que é de etnia, centrismo. Então, alguns grupos étnicos se entendem como centrais, eles acham que são o centro de todas as culturas. E qual que foi o grupo étnico que nós encontramos aí ao longo da história que se sentia o centro de tudo, né? O centro de todos os acontecimentos. Sim, a gente viu muito isso quando a gente fala da Europa, né?
Europa no século XIX, que eu trabalhei no meu conteúdo, né, das transformações do espaço geográfico, né, onde vários pensadores eles acreditavam que a Europa estava no centro de tudo e, portanto, ela deveria, né, ela teria o direito de explorar outras nações, porque essas seriam consideradas aí inferiores. Exato. E aí, por conta, né, deste pensamento que veio lá do século XIX, que são os discursos civilizatórios, nós tivemos aí um resultado no presente. Então, por conta de uma ação do passado, de uma ideologia do passado, nós tivemos um resultado aqui no presente. E qual foi o resultado? O racismo. Então, embora nós saibamos que já acabou, não existe mais a escravidão contra o grupo étnico afrodescendente, negro, africano, isso não existe mais, mas esse pensamento do século XIX, né, que, por exemplo, o europeu ele é uma etnia superior, isso reverberou até os dias de hoje. Nós temos o racismo estrutural. E aí a gente pensou assim, como podemos solucionar? Né? Como a gente pode solucionar esse problema, que é o racismo estrutural. Eu vou apresentar então as habilidades, está aí na tela para vocês. Eu não vou fazer a leitura porque eu já li na aula anterior, hoje é uma revisão na realidade. Então aqui estão as duas habilidades. Os objetos do conhecimento, a gente está sempre falando aí da herança cultural e a valorização da memória, do patrimônio histórico, cultural, material, imaterial, diversidade cultural e todas as suas dimensões. A gente acabou estudando todas as dimensões aí da diversidade cultural. A gente viu a aculturação, o sincretismo, transculturação, a gente viu tudo isso durante essa atividade. Metodologia ativa, sala de aula invertida. Então, estudantes, você vai assistir essa aula e já se prepara e leva para a sala de aula presencial esses conhecimentos. E hoje a ideia aqui é produzir uma notícia. Essa foi a notícia que nós vimos, professor Kleber, racismo digitalizado. Como funciona o preconceito impresso nos algoritmos? Olha só que tema interessante, Será hein? que os algoritmos são racistas? O algoritmo? Não sei, vamos ver. Então vamos ver. Essa foi a notícia que nós trouxemos. Então assim, esse racismo digitalizado, nós entendemos como uma consequência histórica de um processo muito anterior, que foi a escravidão. Então, acabou a escravidão, mas nós sabemos que o homem, a mulher negra, eles ainda continuam sofrendo esse racismo estrutural. E aí nós encontramos essa notícia, né, que existe um racismo digitalizado, né, que os algoritmos racistas, eles existem. Então, por exemplo, se você... Eu acredito que isso tem mudado um pouco mais, né, professor Kleber? Mas assim... Há um tempo a gente pesquisava mulher bonita, apareciam mulheres brancas. Sim. Empresários. Empresários, homens brancos. Empregada doméstica, mulheres negras. Então, assim, foi o sistema que fez isso ou as pessoas elas começaram a alimentar esse sistema com essas informações? E o interessante é que é um sistema que era alimentado muito antes da era digital. Então, no cinema era propagado essas ideias, nas novelas. Então, você ia ver uma empregada doméstica, seria uma mulher negra numa novela. Ela não seria a protagonista. Ou no cinema também a mesma coisa. Então, depois, quando a gente entra na era digital, essa ideia, né, ainda continua aparecendo. Interessante. Né? Então, hoje menos, mas ainda continua aparecendo. Ainda continua, né, Pro? Sim. E aí é muito interessante, a gente começa a ver como que é importante, né, estudar história, né? Eu acho que esse aprofundamento, ele foi riquíssimo nesse sentido, porque a gente percebe assim, por que a gente estudou a história, toda a história da escravidão, por que a gente precisa conhecer a África, por que a gente aprendeu toda a história da Europa, para chegar aqui, para entender que hoje... Por exemplo, esse racismo que acontece na internet, que é só uma pontinha, né, de um iceberg e de um problema muito maior, a gente só pegou uma pontinha, é um problema que é uma permanência histórica, né, de um processo histórico anterior e que até hoje nós temos aí reverberando, temos consequências. Aí colocando na tela para vocês, até para responder, e aí é o sistema que é racista, né? Aí já o próprio autor, o Tarcísio Silva, ele responde não. Né? Não que os algoritmos sejam racistas. A questão não é pensar que um sistema tem sua agência própria ou tem vontade própria. O sistema não tem vontade própria. Não, né? ainda não chegamos nesse ponto da inteligência artificial, né? Ela tomando a consciência. Verdade, mas sim o inverso. O algoritmo,
deixa eu ver, o algoritmo como qualificador do racismo. As práticas discriminatórias utilizam os algoritmos para intensificar a exploração em várias esferas, em esferas diferentes. Aí o pesquisador, que é o Tarcísio Silva, que fez essa pesquisa sobre os algoritmos racistas, ele diz assim, ó, ele alerta para os riscos que essa dinâmica representa. Pode infringir diversos direitos que envolvem minorias raciais, mas a população como um todo também. Então a gente pensa assim, é aquela máxima, né? Então se hoje eu permito que um grupo étnico seja excluído da internet, né? Estamos fazendo um recorte aqui para a internet. Se eu permito que um grupo ele seja excluído, que ele seja... que sofra violências, sofra cyberbullying na internet, não é o meu grupo, né? Tudo bem, não é o meu grupo, pode ser que isso aconteça, eu não me importo. Mas quando eu não me importo com aquele grupo e estou alimentando esse algoritmo com informações racistas e que é segregacionista, uma hora o meu grupo étnico também pode sofrer isso. Ou grupo étnico, ou de gênero, né? Ou a minha classe pode começar a sofrer essa violência também, né? Também. Então a gente entende que o algoritmo, ele é a regra, né? Mas quem cria a regra são os seres humanos, né? Exato. Então você não vai culpar o programa, o aplicativo, se ele é racista, né? Entre aspas, né? Exato. Mas você vai culpar a pessoa que programou, né? O grupo que às vezes não fez uma pesquisa adequada, enfim. Exatamente. E aí o próprio autor, né, ele vai apontar algumas possibilidades para a gente minimizar esse racismo na internet. Dá uma olhadinha na tela. Aí o próprio autor ele diz assim, ó, na publicação, o pesquisador ele aponta possibilidades de reações possíveis para combater esse cenário. Qual cenário? É o racismo na internet, né, os algoritmos racistas. A regulação de empresas de tecnologia por parte dos governos e a participação popular importante no debate são passos essenciais. A participação popular é sempre importante porque nós todos estamos usando, né, esse sistema. O livro foi lançado em formato digital nas principais plataformas e aplicativos de leitura e integra a coleção Democracia Digital, iniciativa da Edições Sesc, edição Rodrigo Durão Coelho. E aí, ficou a lição de casa assim para vocês, olha só. O autor ele trouxe aqui algumas possibilidades para diminuir esse cenário, que é o racismo digitalizado. E aí nós propomos que vocês, estudantes, fizessem aí um brainstorm. Isso, um brainstorm. Brainstorm, que é a tempestade de ideias, que inclusive é uma dinâmica muito utilizada por empresas, né, no mundo do trabalho. E você vai ver muito brainstorm. Então você tem um problema, que nós colocamos lá, o racismo digitalizado. E aí as pessoas no grupo começam a trazer soluções, né, e pensar sobre essas soluções. Isso é usado o tempo todo. Inclusive, a gente faz muito brainstorm, né? Nossa, aqui no Seja de Mídias a gente faz muito. Faz muito brainstorm. Senta, se reúne, vai discutir as pautas, né? Para criar os conteúdos. É verdade. E aí, essas respostas, quem trouxe, não foram os alunos que trouxeram, tá? Então, fica uma sugestão, assim, que na verdade foi um brainstorm entre eu e o professor Kleber, e nós trouxemos essas possíveis soluções, mas são sugestões nossas. O ideal é que você, aluno, estudante protagonista, pesquise, faça o seu brainstorm com seus colegas e tragam soluções para o racismo digitalizado. Porque assim, o que nós colocamos aqui faz parte da nossa vivência, das nossas experiências profissionais e a nossa formação, mas você como estudante que utiliza as mídias sociais e assim, esse mundo vai ficar para vocês, né? O mundo é de vocês, então é legal que vocês aí como protagonistas entendam também que precisa colocar uma solução para este problema que venha de vocês. Aí voltando para a tela, olha lá o que a gente pensou. Diversidade de pessoas nas áreas voltadas à tecnologia, né, professor Kleber? Sim, e não só trazer essas pessoas, mas incorporar as ideias delas nas empresas, né, na área da tecnologia. Porque muitas empresas hoje, elas contratam pessoas com a maior diversidade, né, de etnias, credos, enfim. Contratam pessoas de grupos diferentes, porém não mudam a ideia da empresa. Então contrata ali só para estabelecer, entre aspas, uma cota, né? Mas se você for contra alguma ideia ou não concordar, você pode ser excluído. Então isso não é legal. Então é para você trazer essa diversidade de pessoas e incorporar as ideias diferentes, né?
porque o mundo se faz aí com ideias diferentes, né? Não é todo mundo pensando então, igual. Não é só colocar uma cota de pessoas, mas você tá aí, você faz parte da cota, só fica quietinho aí, você só veio representar, mas representar de fato é participar, né? E, inclusive, quando a gente fala aí de diversidade, nós estamos falando de indígenas, homens e mulheres trans, religiosidade, e tem a questão também do capacitismo, sim, etarismo, e se a gente for pensar, assim, são várias, interseccional, são vários grupos que realmente precisam participar aí das tecnologias, sim, desde da mulher, do homem, todos precisam participar, inclusive as crianças também, elas precisam ter acesso a participar da tecnologia, porque o produto final que a criança vai consumir precisa fazer referência ao mundo dela, né? Porque existe a criança indígena, a criança quilombola, entre outras experiências humanas, né? Sim. Existe a criança do campo, a rural, como existem homens, mulheres, e são diversas as situações. Sim. E quanto mais diversidade, mais aprendizado, né? É verdade, mais aprendizado. E aí todos se sentem representados nesse mundo tecnológico. Sim. E aí, voltando para o nosso recorte, que é o racismo digitalizado, né, a gente vai ficar aqui nessa questão do racismo, incentivo para que os jovens negros de periferia tenham acesso aos meios digitais. Sim, aí hoje a gente vê muitas empresas, né, que fazem isso, né? Já estabelecem, né, cotas, né, de funcionários, né, pessoas que vão ser levadas, né, para o mercado de trabalho. Eles ensinam também, né, então essas pessoas a trabalharem a tecnologia, né, a se desenvolverem, a crescerem, né, mas é o que a gente comentou, não é só você trazer para o mercado, é você também trazer essas novas ideias, você colocar elas em prática. Exatamente. Não é deixar a pessoa quietinha lá no cantinho dela, né, você fazer com que... Você já está aqui. Já está aqui, traga as suas ideias, né, é verdade, de representatividade, mostre aí o que você sabe, enfim. Verdade. E aí, quando a gente fala assim de incentivo para jovens negros de periferia, é porque o racismo estrutural, ele vai pesar para esses jovens de periferia mesmo. Então, a nossa estrutura social racista fez com que um grupo étnico, que são os afrodescendentes, eles sofram mais economicamente, né? Isso vai resultar não só economicamente, mas na educação, qualidade de vida. E aí, quando fala de cotas, vamos deixar esse parênteses para que vocês decidam aí na escola. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Eu vou falar a minha opinião, tá? E aí vocês, estudantes protagonistas, vão dizer a opinião de vocês. É uma reparação histórica. Então, se a gente for pensar, é necessário sim uma reparação histórica, porque o grupo étnico afrodescendente ele foi o mais afetado por conta de 300 anos de escravidão. Então, foram 300 anos que eles não puderam ir à escola, que eles não puderam se formar melhor. E ainda assim, nós temos grandes nomes aí de líderes negros aqui no Brasil, pessoas nas ciências, em todas as áreas, mas poderíamos ter muito mais. Voltando lá para a tela, jogos digitais com maior representatividade, isso é importante. Esse tema eu acho muito legal, principalmente por conta dos jogos independentes, os famosos jogos indies. Por quê? A indústria de jogos indies no Brasil e no mundo, ela está crescendo muito. E eu que também sou formado na área de jogos digitais, eu percebi que dentre as diversas empresas que nós temos aí do ramo de jogos, o destaque para a diversidade, para jogos que mostram novos contextos sociais, mostram mais representatividade. De fato, eles estão aparecendo mais nos jogos independentes, tá? Então a gente vê um grande crescimento aí na indústria de jogos digitais pela representatividade, né? Então eles estão buscando trazer novos jogos, trazer novos pensamentos, novas ideias para a área da tecnologia. Porém, eu sempre boto o meu porém ali, que eu percebi também que muitas empresas da área da tecnologia ainda não contratam pessoas com diversidade. Então o que acontece? Muitas vezes eles até têm dificuldade para criar determinados jogos com temáticas relacionadas à diversidade por conta de não ter pessoas para conversar, né? Na sua equipe, né? No seu corpo, né? de trabalho, você ter pessoas diversas. Então, às vezes, você quer fazer um jogo que vai trazer uma maior representatividade para um grupo étnico, mas na sua empresa você não tem essas pessoas. Então,
é necessário ter esse equilíbrio, tá? Legal. Mas o ponto que eu ressalto aí, que é muito positivo, é que na indústria de jogos a gente vê um caminho muitas vezes oposto ao de outras empresas de tecnologia. Então a gente vê a galera trabalhando de verdade aí com a questão da diversidade. Isso é muito legal. Muito legal mesmo, professor Kleber. E aí, seguindo também nessa ordem, né, a conscientização histórica para profissionais da área da tecnologia, né? Então, por exemplo, às vezes um profissional de tecnologia, ele não teve um preparo, ou enfim, não se dedicou para essa questão histórica. Então, ele, de repente, não tem acesso a informações do tipo, o que é grupo étnico, por que não falamos mais raça, o que é aculturação, por que é importante representatividade. Então, que as empresas tenham também ali um profissional de ciências humanas para trazer essa conscientização, por que é importante essa representatividade, né? E por último, o CIEBP, que é um espaço que inclusive é da Secretaria da Educação, que é gerido pela professora Débora Garófalo, que é o Centro de Inovação da Escola Básica Paulista. É um espaço muito interessante porque lá de fato eles conseguem aí fazer a junção de tecnologia com uma trilha antirracista. Então eles conseguem utilizar algumas ferramentas, né, de mídias e tratar do tema antirracista. É um belo exemplo. Eu acho até que eu vou pedir para colocar o primeiro vídeo do CIEBP. Dá pra gente colocar? Coloca o primeiro vídeo do CIEBP e a gente vai ver um pouquinho como que eles fazem para integrar, né, a pauta antirracista com a questão da tecnologia. Então a gente começa a ver que é possível trabalhar antirracismo e tecnologia e fica super legal. O CIEBP faz isso muito bem. Dá uma olhadinha no vídeo e a gente já conversa. 63% das pessoas que trabalham no mercado de games do Brasil são homens e brancos. Apenas 20,7% são mulheres, 10% são negros, 0,9% são indígenas e 0,4% são LGBTQ+. Então, a partir desse resultado, você pode reparar que eles já são minoria. Se nós formos analisar os jogos em si, quantos personagens negros são protagonistas dos jogos? Quantas equipes de LoL, que é League of Legends, você vê disputando uma final em estádios que são de negros? Quantos jogos abordam a cultura africana? A partir dessas perguntas, você pode ver que tem muita coisa que precisa ser respondida. A ideia do nosso quiz é propor justamente esse debate nas escolas. Bom, agora vocês podem estar vendo que nós temos dois sites aqui. O primeiro seria o próprio do Scratch, tá? Vocês podem acessar esse site, que é o www.scratch.meet.edu/ e ele vai ter toda a programação que nós vamos fazer hoje e vamos apresentar a vocês. A segunda opção para vocês utilizarem é o Sudoreal, tá? Esse site Sudoreal, ele representa uma questão de gamificação, ou seja, tem toda uma questão de história em relação à própria cultura afro-brasileira. Vocês podem acessar esse site e ao mesmo tempo jogar conhecendo um pouco da cultura afro-brasileira. Nós temos também em relação aos jogos lá dentro, sobre Quilombo dos Palmares, vocês podem estar conhecendo um pouco da história. Isso também é muito interessante. Realmente muito interessante. Então é um quiz que foi organizado pelo CIEBP que trata a questão da história. Então eles vão até falar do Quilombo dos Palmares. Eu vou mostrar uma outra iniciativa onde o CIEBP une também a questão da tecnologia com a trilha antirracista. Dá uma olhadinha, eu vou deixar mais um vídeo para vocês. Vocês gravem um áudio em forma de podcast, relatando as suas impressões sobre os resultados que vocês obtiveram nessa pesquisa que vocês fizeram com os seus amigos e familiares. Agora, pessoal, a gente vai pensar em como fazer esse podcast. Pessoal, esse é o nosso aparelho de podcast e de rádio profissional que a gente tem aqui no CIEBP, no Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. Mas você não precisa ter um aparelho desse para fazer o seu podcast. Você pode usar o seu celular, colocar na sua rede social e compartilhar com a gente, tá ok? Mas esse aparelho, ele fica aqui no centro e quando você vier nos visitar, você pode fazer uso dele, conhecer, ver o seu funcionamento, tá bom?
Que legal, né? Então, olha só, eles já apresentaram um quiz, eles apresentaram um podcast, inclusive pode ir lá usar o podcast, viu, professor Kleber? Sim, tem os agendamentos, né? Tem os agendamentos, do CIEB que os alunos isso. podem frequentar, sim. E tem os itinerários também, né? Também. Aqueles CIEBPs que são móveis. Então, utilizem, gente. O CIEBP é muito legal e dá pra ver como que eles conseguem, né, trabalhar aí a tecnologia com essa questão da trilha antirracista. Eu acho que a gente tem mais um exemplo, dá pra passar mais um vídeo do CIEBP? Então vamos ver agora do calendário da beleza negra. Dá uma olhadinha nesse vídeo. No programa de hoje, vamos fazer uma atividade mão na massa, que é o calendário Beleza Negra em Foco. Trabalharemos hoje a seguinte habilidade: apropriar-se de diversas linguagens e recursos tecnológicos, incluindo-se digitalmente para usar enquanto participante de grupos de engajamento e ativismo juvenil de forma responsável e ética às TDIC, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Na aula de hoje trabalharemos os seguintes conteúdos: representatividade e empoderamento negro, calendário digital e ou físico, campanha de educação midiática. Para início, vamos refletir um pouquinho a respeito dessa pergunta. Quais são as figuras e ou personalidades negras que inspiram o seu projeto de vida? Quais são as pessoas que têm relevância no seu projeto de vida? Pensando na sua profissão, em termos de estudo, aonde você quer chegar com a sua vida. E aí, quais essas personalidades negras que servem de inspiração? Por que não utilizarmos um calendário no nosso dia a dia para aumentar essa representatividade e esse empoderamento? Seria muito interessante, não é? Aqui tem um exemplo de calendário do ano inteiro, tá? Então a mesma coisa, você vai colocar a imagem da pessoa, você pode colocar a frase da pessoa e aqui você pode colocar os meses todos juntos, tá? É aquela folha única, se você quiser fazer, colocar num lugar só sem precisar ficar mudando mês a mês, você também pode, tá? Então aqui você vê exemplos de fotografia, mas também de desenho feito digitalmente. Isso você faz no Canva, mas também no PowerPoint. No próximo slide, por exemplo, você vê a professora aqui, né, a foto dela, mas você também vê do lado, olha que bonitinho, você vê uma caricatura, tá? Essa caricatura, de repente, você tem alguém na sua escola que você admira o trabalho dessa pessoa. Então, ele sabe fazer caricatura, ele sabe fazer desenho à mão. Então, verifica na sua escola, de repente dá para ter até um concurso para você achar essa pessoa, sabe? Que sabe desenhar, que sabe fazer caricatura, tá? Eu tenho aqui em minhas mãos a caricatura feita em aquarela. Você também tem o trabalho digital, tá? Esse mesmo que vocês estão vendo ali na tela, tá, da TV, vocês também estão vendo aqui nas minhas mãos. Então, de repente, tem alguém na sua escola que sabe fazer esse trabalho, tá? Mas não para por aí. De repente, você tem alguém que, além de caricatura, sabe desenhar também, assim como esse nosso colega, tá? Olha só. Você percebe um desenho feito à mão, feito usando lápis, né? Que você, de repente, tem alguém que sabe fazer. Olha que maravilha de trabalho. É esse trabalho que vocês estão vendo aqui, tá? O trabalho da Naomi. Os professores vão criar o calendário. E para isso eles vão ter que fotografar, os alunos vão ter que fotografar, vão ter que aprender a editar, vão ter que buscar essas pessoas. Então, através da criação e produção do calendário, os estudantes entram em contato com o mundo das artes visuais, através da fotografia, dos desenhos e das caricaturas. Esse processo de engajamento ajuda os estudantes a compreenderem a cultura digital e a educomunicação. Eles vão estar inseridos dentro dessa cultura digital, eles vão estar usando máquinas fotográficas, computadores, eles vão estar selecionando essas fotos, essas pessoas. Olha que legal, né? E aí assim, vocês vão estar ali, vocês estarão ali dentro da questão da cultura digital. E aí eu trouxe aqui rapidinho, só para mostrar para vocês como funciona uma notícia, né? Vou deixar aqui na tela e já vou me despedindo. Eu já passei na aula anterior como que funciona uma notícia, então vocês podem criar uma notícia, vocês podem fazer uma pesquisa e criar uma notícia sobre, por exemplo, o que nós criamos aqui. Criação de quiz para o combate ao racismo estrutural é tema da trilha antirracista do CIEBP. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem criar uma notícia, vocês podem fazer um podcast, vocês podem fazer um calendário. Na realidade, aqui nós estamos dando as opções
E vocês, estudantes, a partir das suas práticas protagonistas, é que vão escolher a melhor forma de demonstrar as suas pesquisas, né? Então, estão aí as opções. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Obrigada, professor Kleber. Muito obrigado, Janaína. Obrigado, estudantes, pessoal da produção. E tchau, tchau, né? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até mais.